Nossa, tô com café na boca. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este 247, na verdade não é 247. E eu tô tanto tempo, eu tô aqui na internet, 2 vezes por dia fazendo live, que às vezes eu me confundo com o nome dos programas. A gente vai começar agora o Direto com a Adri, que é às 17 horas, me perdoem, não é o 247. Então pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Direto com a Adri de hoje. Para quem tá chegando pela primeira vez, eu gostaria que vocês realmente se sentissem em casa, se sentissem bem-vindos. Para quem já me segue, tá chegando de novo para assistir mais uma aula, fico muito feliz por você estar aqui. E o Direto com a Adri, normalmente, ele funciona como? Acontece todos os dias, né? Só final de semana que não. De segunda a sexta, às 17 horas, e tem como fundamento a gente sempre abordar um assunto específico sobre alimentação anti-inflamatória, sobre um sintoma inflamatório e possivelmente uma doença crônica, uma doença autoimune. E qual que é o grande ponto aqui? É eu tentar, né, ajudar vocês a combater essas inflamações através da raiz da inflamação, que muitas vezes está no intestino, e na verdade conseguir ajudar vocês de uma maneira mais prática e mais natural, sem efeito colateral, sem ficar tomando remédio, tá? E hoje, pessoal, é uma aula bem especial, é uma aula que ela não acontece todos os dias, né? Mas em alguns momentos do ano ela acontece. Para quem tá me acompanhando aí nas últimas semanas, viu que a gente teve a nossa minissérie Alimentação Anti-Inflamatória gratuita, né? Onde ela aconteceu do dia 11 ao dia 17, é isso? Acho que foi do dia 17. E no domingo à noite, na verdade na segunda noite, ela saiu do ar, né? Por várias razões, né? Não dá pra gente deixar muito tempo. E principalmente porque a gente abriu as inscrições pro programa Comida que Transforma, enfim, foi uma consequência de tudo isso. E o que aconteceu, gente? Eu recebi muitas mesmo mensagens no inbox, aqui no Telegram, pessoas me mandando e-mail, Dri, eu queria tanto ter assistido as 3 aulas, não consegui assistir as 3 aulas, e agora, como é que eu faço? Então, devido a esse monte de gente aí me pedindo, e eu vi que realmente as pessoas queriam assistir e não tinham dado tempo, o que a gente fez, pessoal, que é importante? A gente liberou hoje, tá, pessoal, isso é super importante, por tempo super limitado, então hoje até a meia-noite, a gente liberou as 3 aulas gratuitas da minissérie. Então, pra quem tava pedindo, pra quem queria assistir e não conseguiu, vocês podem ir lá, entrar no mesmo drivasconcelos.com.br/aulas, que vocês vão conseguir baixar e entrar naquele blog mesmo e conseguir, na verdade, assistir as aulas, tá? Então é um momento realmente bem legal para vocês recapitularem tudo que vocês aprenderam, rever algumas coisas, e quem ainda não assistiu, eu acho que é um momento legal para assistir, tá? E em cima disso, porque a nossa semana pós-minissérie tá muito boa também, né? Muito especial, eu resolvi vir hoje falar aqui sobre essas 3 aulas, né? E dar um resumo para vocês sobre o que a gente falou e as coisas mais importantes dessas 3 aulas. Então, se você não vai conseguir assistir lá as 3 aulas, tem gente que gosta de assistir, né, tudo no detalhe, anotar, vocês podem me escutar aqui para ter uma ideia, né, ou então melhor ainda, assistiu lá, vem pra cá, a gente vai falar hoje das aulas, e no final, gente, depois que eu falar, né, fazer esse resumão, a gente vai entrar para perguntas e respostas, que eu acho super importante em relação à semana, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Durante a semana, a gente, na verdade, qual foi o principal objetivo da minissérie Alimentação Anti-Inflamatória, né? Por que ela surgiu? Ela surgiu com um objetivo muito simples e muito importante: a conscientização, tá? Muito mais, pessoal, do que eu dar informações para vocês de que comida que eu tenho que comer, que ingredientes que eu tenho que utilizar. Eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo no organismo de vocês. Porque quando a gente entende o quanto a gente está, de repente, se atrapalhando com a alimentação e o quanto isso pode fazer mal pra gente, e quanto a gente está se atrapalhando com alguns costumes, a gente às vezes não acorda, tá? A gente não acorda para isso. Então, a Semana da Alimentação Anti-Inflamatória, a minissérie, ela surgiu muito para ajudar vocês, de maneira muito pontual, muito consciente, de começar a entender que você tem escolhas. Que você tem uma escolha entre construir saúde no seu organismo ou construir doença.
Então, vocês devem ter percebido que durante todo o momento a gente falou muito do porquê que a alimentação é inflamatória. Primeiro, por que a medicina tradicional, né, o jeito de você cuidar de uma doença crônica na medicina tradicional não funciona, a gente vai falar depois daqui. Segundo passo que a gente falou é por que a alimentação inflamatória pode ajudar você, né? Por que ela tem de diferente que ela pode ajudar você. Aí a gente falou um pouco sobre assim, tá, pode ajudar você, mas como é que existe uma fórmula para fazer isso? Ou existe um passo a passo? Aí a gente explicou para vocês a fórmula Tírio, né, que na verdade é o passo a passo, até que eu uso bastante no programa Comida que Transforma. E a gente também explicou o quê? Eu expliquei para vocês como é que a gente manifesta as inflamações. Porque muitas vezes, dependendo de como a gente manifesta as inflamações, a gente tem o quê? A gente tem que se alimentar com X ou com Y, né? E eu falei uma coisa muito importante para vocês também, que foi o quê? Que nem tudo que é saudável é bom para você. Então, às vezes a gente tá comendo uma coisa que a gente acha que é bom, mas a gente tá vendo que no final, aquele ingrediente, apesar de ser saudável, naquele momento, para suas inflamações, para os seus momentos, ele não tá sendo a melhor opção, tá? Então é muito importante a gente saber isso. Então a gente falou sobre isso e no final a gente deu um mapa do passo a passo de como é o programa Comida Feita o Comida que Transforma, né? A gente explicou mais ou menos o caminho que a gente segue, né? E a gente deu algumas nuances do que comer, do que não comer, dependendo do tipo inflamatório. Aí você vai me perguntar, Adri, o que mais que eu posso fazer? Então, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. E eu seria leviana se em uma hora eu conseguisse passar para vocês todas as informações aqui, né? Não dá para eu passar um protocolo que demora 6 semanas, né? Que tem um passo a passo, que tem um tira e põe, né? Que tem várias coisas e de repente jogar tudo aqui para vocês. Então assim, o que a gente faz? A gente coloca algumas coisas que são importantes a gente tomar cuidado. Mas assim, não dá para eu falar tudo aqui, não é nem porque eu não quero, é porque realmente exige tempo, né? Existe mentorias, existe um passo a passo. Então aqui a gente vai dar uma ideia principalmente, gente, por que vocês têm que cuidar da alimentação de vocês, tá? Porque depois o cuidar é a consequência. Mas se vocês não escolherem melhorar, se vocês continuarem vivendo com o fantasma de colocar band-aid lá, fingir que não tá acontecendo nada, amanhã eu deixo de comer isso, amanhã eu faço isso, a coisa só vai piorar. Isso é certeza absoluta que eu tenho que dizer pra vocês, tá? A gente tem aí vários depoimentos de várias alunas, e várias nem alunas, né? A gente tem depoimentos de vocês aí, se vocês quiserem colocar alguns depoimentos, né? De situações que vocês estão vivendo hoje. De que vai no médico, faz exame, toma remédio e não tá resolvendo. Ai, resolve 2 dias, depois não resolve mais. Aí começa a tomar um monte de coisa que confunde tudo a cabeça de vocês. E aí vocês começam a ter o quê? O que é pior? Começam a ter outros sintomas que não eram mais aqueles. Porque às vezes o remédio tá tendo um efeito colateral. Então assim, legal vocês aí colocarem pra mim quais são os depoimentos que vocês têm aí, pra gente também poder entender que assim, não é só com uma pessoa, né? Na verdade assim, o modelo de tratamento de doença crônica hoje, ele realmente, infelizmente, ele não vai conseguir resolver a raiz da inflamação, tá? Então vamos começar por aí. Vamos começar falando um pouco disso aí. Por que a medicina, né, convencional hoje, ela não ajuda a gente a curar os sintomas da raiz, né? Na verdade, não consegue ajudar a gente a combater a raiz da inflamação. Porque, simplesmente, gente, quando a gente foi treinado, né, os médicos, eles foram treinados muito para cuidar de uma inflamação aguda, né? Qual que é a diferença, Adri, entre inflamação aguda e inflamação crônica? A inflamação aguda é aquela assim, estou com uma crise, ou estou com, sei lá, pneumonia. Quando você tá com pneumonia, você tem que fazer o quê? Você tem que ir no médico, tem que tomar o remédio X, o remédio Y, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você fizer tudo aquilo, você resolve a pneumonia. Ela é aguda, ela acontece e ela vai embora. Quando a gente fala de inflamação crônica, né? O que é inflamação crônica? É uma inflamação que ela acontece devagarinho e ela é silenciosa, gente. É o que vocês estão passando aí. É aquela inflamação que você faz assim, eu tô com dor de estômago, mas todo mundo tem, deixa pra lá, depois eu vejo. Mas eu tô super estressado, o médico falou que eu tô parece que uns níveis de hormônios desequilibrados, um tal de cortisol, mas acho que é porque eu tô muito estressada, depois eu vejo. E aí, gente, o que acontece? Aquela dorzinha, aquela coisa pequenininha, ela vai ficando grande. E quando a gente vai no médico, o que acontece? O médico fala assim, tá... Você tá estressada? Toma esse ansiolítico aqui. Ou então você tá com uma dor nas juntas? Então você toma esse corticoide. Ou então você tá com um problema de intestino, né? Ou mesmo gastrointestinal, né? No estômago, toma os oprazols da vida.
Aí o que acontece? Você volta pra casa, ninguém até aí fala de alimentação, né? A vida que segue, toma um remédio, beleza. Alguns profissionais até falam, tira alimentos ácidos, né? Tira alguns alimentos que podem fazer mal, tira o café, mas assim, é isso, gente. Muitas vezes é isso. Volta pra casa e o que acontece? Nada. Porque você não muda a alimentação, você continua vivendo a sua vida normal, toma o remédio, até começa a melhorar, né? Tem um pico de melhora muitas vezes, mas esse pico de melhora volta de novo. Aí você volta pro médico, depois de alguns meses, aí você tá o quê? Você tá pior. De repente você tá não só com uma dor no teu estômago, ou uma sinusite que tava um pouquinho, você tá com uma sinusite crônica. Você tá com uma fadiga, né? Você tá com alguma intolerância a alguns alimentos, né? Aí você pensa assim, nossa, que intolerância é essa? Eu nunca tive isso. Da onde surgiu essa intolerância de glúten? Ah, gente, acho que não é verdade, porque negócio agora todo mundo é intolerante a glúten, não é assim que a gente pensa? Mas aí, gente, por que acontece isso? Porque a gente não tá cuidando na raiz da inflamação, que é, na verdade, a operação Band-Aid que eu falei na aula 1, né? Eu falei o quê? Que quando a gente tapa só o buraquinho, bota um Band-Aid ali e finge que não tá acontecendo nada, o que acontece? A gente vai o quê? Só adormecer, né, por tempo bem curto, né, os sintomas, porque a gente vai parar de ter dor, né? Só que assim, não vai resolver. E aí, ó, a bola de neve começa a acontecer, que eu chamo de efeito bola de neve. Então, uma vez você só tem dor de estômago, depois você tem uma fadiga, de repente, depois você tem uma intolerância ao glúten, depois a lactose, depois o médico descobre um desequilíbrio hormonal, de repente você tá com uma tiroidite, aí depois vem de repente uma síndrome do intestino irritável, ou vem de repente um Hashimoto, e até chegar numa doença de Crohn, de uma artrite reumatoide. Vocês percebem, gente? Hoje o crescimento na última década de doenças crônicas aumentou muito, porque as pessoas estão mais se alimentando mal, as pessoas estão mais tendo contato com uma alimentação muito mais não saudável, né, e super processada. Nós estamos muito mais estressados, né? O estresse, ele atrapalha demais e ele nos altera. A gente está cada vez dormindo menos, né, e pouco e mal, né? Então tudo isso atrapalha a nossa vida. Então vocês percebem aí a diferença? Vocês conseguiram entender a diferença entre uma dor crônica e uma dor aguda? A aguda, gente, você vai lá e resolve. Você corta o joelho, machuca o joelho, vira o joelho jogando, dá uma coisa no tendão, você vai lá, resolve, acabou. A medicina é maravilhosa. Agora, cronicamente falando, a gente tem que entender o todo da pessoa. Porque onde que acontecem as inflamações? 99% das nossas doenças estão aonde? No intestino. E no intestino delgado. Tá? Por quê? Vou explicar rapidamente, então, também, porque é parte da aula, da segunda aula, olha só. O intestino delgado, existe então o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino grosso é o nosso cólon, né? Quando a gente faz colonoscopia, a gente vai entender o que está acontecendo com o intestino grosso. E o intestino delgado é aquele que parece uma cobrinha, né? Que parece uma tripinha, aquele comprido. E é este intestino delgado que tem uma função muito importante no nosso organismo. Que é o quê? Ele vai absorver o que é bom pra gente. Ele vai expelir, ele vai jogar pro intestino grosso, pro cólon, aquilo que não presta. E a gente vai o quê? Tirar do nosso organismo. Quando a gente come mal, ou não sabe comer o que tem que comer, quando a gente está estressado, se a gente toma muito antibiótico, se a gente toma muito anticoncepcional a vida inteira, se a gente tem intolerância a alguns alimentos, enfim, se a gente tem algumas coisas aqui em função disso, tem muito mais, mas algumas coisas, o que acontece, pessoal? A gente começa a inflamar a parede desse intestino. Essa parede do intestino, o tecido aqui dessa parede, ele é feito de mini microporos, são microporos, furinhos. Imagina um coador, eu sempre falo do coador. Imagina um coador com furinhos bem pequenininhos. Aí o que você faz? Quando você passa alguma coisa lá, vamos pensar na nata do leite. Você passa lá, quando você toma o leite, fica o leite e a nata fica parada. Agora, quando o intestino está inflamado, vamos supor que a parede do intestino é esse coador, é como se tivesse rasgado, é como se esses mini furinhos ficassem furões. E aí o que acontece, gente? Passa coisa que não é pra passar. Coloca um leite lá pra você ver se a nata não desce. Vai descer. Então, o que acontece, gente? Quando a gente tá com o intestino inflamado, as coisas que não tem que passar pro nosso sangue, que vai nutrir a gente, começam a passar. O que é isso de que passa pro meu sangue quando o meu intestino delgado tá inflamado? Partículas de lactose, partículas de glúten, partículas de alimentos não digeríveis, toxinas, tudo isso começa a passar aqui, ó, para nossa corrente sanguínea. E aí a gente começa a se inflamar, né? E o pior de tudo,
a gente não se nutre. Eu acabei de falar com uma pessoa hoje que tá querendo fazer o Comida que Transforma, e é bem legal, não sei se ela tá aqui, a Aline. A Aline perguntou, Dri, uma das coisas que eu tô preocupada, eu queria saber de você, é quando a gente faz esse programa, né? Se eu entrar no programa Comida que Transforma, eu tenho medo de ficar desnutrida, de tirar alguns alimentos que são importantes pra mim, isso não vai me prejudicar? E aí eu falei exatamente o contrário pra ela. Porque, na verdade, a gente tem que o quê? Trazer os alimentos pra gente se nutrir. Olha lá, ela tá aí, ó, Aline, acho que é ela. Aqui, é isso mesmo. Então, assim, Aline, a gente tem que nutrir o nosso organismo pra gente desinflamar o organismo. Então, não dá pra ficar tirando coisas sem saber. A gente vai tirar o que inflama, a gente vai tirar o que realmente é ruim pra gente. E aí a gente consegue o quê? Que essa parede do intestino, que tava toda furadinha, com furinhos menor, Ai, Dri, então quer dizer que esse nosso coadorzinho, né, vamos pensar, esse tecido do nosso intestino delgado, ele pode voltar a ter os mini furinhos para poder passar só o que é bom? Claro, gente, isso é possível. Só que através de uma alimentação que faça sentido e tirar o que é importante, né, tirar o que tá te fazendo mal e colocar o que tá te fazendo bem. Muita gente vai no médico, às vezes acontece isso, né? De repente você vai lá, segundo dia do médico, né? Segunda consulta. Não adiantou nada, às vezes você tomou aquele remédio, não resolveu. Aí o que você faz? O médico fala, tá bom, então vamos pensar. Vamos fazer o seguinte, talvez você já esteja com alguma intolerância a glúten e lactose. Então melhor você tirar o glúten e a lactose. Pô, legal. O médico já deu uma, né? Aí você volta pra casa e fala assim, ferrou. Eu vou tirar o glúten e lactose e vou comer o quê? Porque a gente tá acostumado, gente, a tomar glúten e lactose a nossa vida inteira. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso hábito. Tanto é que as meninas que chegam os meninos, as meninas, né, os alunos que chegam no programa ficam meio desesperados. Tipo, e agora, eu vou comer o quê? Dri, o que eu vou comer no café da manhã? E a gente começa a perceber que tem tanta coisa legal que a gente pode inserir e tanta coisa que nos nutre, tá? A palavra aqui é nutrição. Quando a gente se nutre, a gente vai perder vontade de ficar comendo as calorias vazias, a gente vai perder a vontade de comer as farinhas brancas, que normalmente a gente tem muito. Quanto mais inflamado a gente tem, mais vontade de comer as farinhas brancas, os doces, os pães. A gente vai perder a vontade de comer os doces em geral. Por quê? Porque a gente vai estar nutrindo. É muito simples, gente. É tirar o que faz mal, colocar o que faz bem, dependendo do seu tipo inflamatório. Tá? Então isso é super importante para vocês entenderem que isso é possível, tá? E a alimentação anti-inflamatória, né, dentro do programa do Comida que Transforma, para quem quiser fazer, ela vai fazer exatamente isso com você, tá? Ai, Dri, mas vai ser tudo igual para todo mundo? Não. Tem que ser o quê? Uma coisa personalizada. Por isso que a gente tem o quê? A inflamação acontece sempre aonde? Lembra? No intestino delgado. Só que a maneira que a gente tem de manifestar essa inflamação, os nossos sintomas, eles são diferentes. Quer um exemplo? A gente falou lá na aula 2 dos 5 tipos inflamatórios. Então a gente falou do tipo estresse, a gente falou do tipo autoimune, a gente falou do tipo cândida, a gente falou do tipo tóxico e a gente falou do tipo estresse, autoimune, cândida, estresse, autoimune, cândida, tóxico e, gente, esqueci o outro. Eu vou lembrando qual que é. Estresse, Jesus, bom, falamos deles, tá? Falamos dos 5, depois ainda vou lembrar. Nossa, me deu branco aqui, tá? Então, pessoal, o que acontece? Dependendo do tipo inflamatório, a gente vai manifestar diferente. Então, assim, a raiz, gente, é no mesmo lugar. Acontece na parede do nosso intestino. É o que a gente vai ter que curar, o que a gente vai ter que melhorar. Gástrico, obrigado, Isabel, meu Deus do céu, eu tô com a minha cabeça aqui a mil. Gástrico, estresse, autoimune, tóxico e cândida. Beleza, os 5. Então, pessoal, aí é que tá o pulo do gato, vocês entendem? Porque assim, entendendo quais são os tipos que manifestam, não é que você tem, tá, pessoal? Muita gente me perguntou isso durante a semana da alimentação inflamatória, mandou pra mim muita informação lá no blog. Dri, eu tenho tipo gástrico. Então, a gente não tem, tá? Nós estamos com predominância do tipo gástrico, nós estamos com predominância do tipo tóxico. Isso não quer dizer que a gente tem. Pode ser que daqui 6 meses, né, até depois tem alunas que depois fazem o teste de novo, quando acaba o Comida que Transforma, e dá diferente, dá uma manifestação às vezes maior um pouquinho da cândida, por exemplo. No fundo, a gente tem um pouquinho de cada um, né? Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai estabelecer o que está em maior
o que? Percentual, isso a gente faz no programa, tá? A gente faz um teste. O que eu falei na aula aqui pra vocês, na aula minissérie, eu dei uma ideia dos 5, pra vocês entenderem qual seria o que vocês se encaixam melhor naquele momento. No Comida que Transforma, tem um diagnóstico onde vocês preenchem, né, algumas perguntas específicas, e aí vai dar lá, pessoal, ó, o percentual de cada coisa. 30%, 20%, 20%. Aí a gente vai pegar o quê? O que tá em maior evidência e tentar curar aquele. Por que é diferente? Porque dependendo do tipo, a gente vai ter que tirar algumas coisas e colocar outras coisas. Exemplo, vou dar um exemplo aqui de algum, tá? Quando a gente tá com a cândida, por exemplo, tipo cândida, é muitas vezes o quê? A predominância desse tipo inflamatório é a umidade, tá? Ela é os fungos, né? Então, o que normalmente manifesta demais como sintoma? Lembrando, a inflamação está no mesmo lugar de todos os tipos inflamatórios. É a manifestação que muda. Tipo cândida, a candidíase, principalmente genital, né, na mulher. A gente fica com a língua branca quando a gente come carboidrato. A gente tem muita vontade de comer doce. A gente tem muita vontade de comer carboidrato, né? Que mais que a gente tem? Algumas vezes tem infecção urinária. Tudo isso o quê? Porque a manifestação fúngica é muito forte no organismo daquela pessoa. Então, algumas coisas você tem que fazer. A gente tem que, por exemplo, tirar o açúcar, porque a comidinha da bactéria, do fungo, da cândida, é o açúcar, né? E aí, quando eu falo em açúcar, é carboidrato, é açúcar em geral, né? E muitas vezes tem o quê? Tem que colocar um kefir, né? Colocar um probiótico, porque o probiótico vai ajudar o quê? A você nivelar e trazer mais bactérias boas para poder combater essa cândida, tá? No caso, por exemplo, gástrico. Gástrico, o que acontece muitas vezes? É porque, qual é o tipo gástrico? Quando a gente tem o quê? Um problema muito mais grave de manifestação do que outras no nosso sistema digestório. Então tem dificuldade de ingerir os alimentos, muitas vezes tem refluxo, às vezes tem pigarro, às vezes tem esofagite, dói o esôfago, tem dores, né, quando come dá aquela dor, gases, arroto. Então tudo isso são sintomas do tipo gástrico, tá? Que o quê? Ai, mas Dri, eu também tenho candidíase às vezes. Aí você vai fazer a conta. Peraí, eu tenho mais dor de estômago, né? Ou eu tenho mais candidíase de repetição. E aí você vai fazer um diagnóstico. Não, talvez nesse momento eu esteja predominantemente com esse tipo de inflamação, tá? Tipo estresse, por exemplo. Tipo estresse tem que tomar cuidado também com açúcar, né? Tem que tomar cuidado com cafeína. Por quê? Porque a cafeína piora mais a ansiedade. A gente sabe disso. A gente acha que a gente tomando... pegar um pouquinho de água, peraí, pessoal. A gente acha que a gente tomando um café, a gente vai acordar e vai poder fazer as coisas mais rápido, né? Não, só vai atrapalhar, vai elevar os nossos índices de cortisol. Né? E o que a gente tem que fazer muitas vezes? O probiótico é legal, né? Os alimentos verdes escuros são legais, tá? Então depende, pessoal, do tipo do tipo inflamatório predominante, é que a gente vai fazer esse tira e põe, tá? Que isso é super importante, tá? Então, o que eu queria te dizer? Que, na verdade, quando a gente tenta... deixa eu fazer um ponto aqui. Tem alguns ingredientes, e aí eu vou falar pra vocês, que a gente sempre fala aqui, que independente do que vocês façam, independente do tipo de inflamação, eles são importantes pra você. Começar já, tá? E agora é legal porque eu vou te dar algumas dicas, eu já dei na minissérie, vou repetir aqui, porque eu acho que é importante. Por exemplo, óleo vegetal, gente. Óleo vegetal vai inflamar qualquer pessoa, independente do tipo predominante. Por quê? Porque eles têm uma dose muito grande, um índice muito grande de ômega 6, né? Um tipo de gordura predominante de ômega 6. Então, pra vocês terem uma ideia, um ácido graxo aí, vamos pegar uma castanha. Você tem aí, toda a gordura tem sempre, né, um equilíbrio entre os ácidos graxos, entre os 6, tem 9 às vezes, tem 3, mas normalmente entre 3 e 6, né, o 3 é muito bom, o ômega 3, né, é o quê? 3 ômega 3, então 4 ou 3 para 1 ômega 6, 4 para 1, tá? 6 para 1. Quando a gente fala do óleo vegetal, a gente está falando de 14 ômega 6 para 1 ômega 6. Então vocês percebem? É muito inflamatório. Então o óleo vegetal que vai dar para vocês problemas no coração, que vai dar problema na artéria, que vai entupir os vasos, que vai de repente dar um monte de problema na sua vida. Vai aumentar o colesterol, vai dar síndrome metabólica, vai dar pré-diabetes, tudo isso. Então óleo vegetal, tchau.
sabe? Não dá mais, gente. É uma coisa que não dá pra vocês terem na casa de vocês mais, tá? Drigo é que eu vou substituir algumas coisas importantes. Óleo de coco e ghee pra fazer comida, né? Pra poder deixar refogar, porque eles assumem, eles têm como você deixar eles em bastante temperatura alta e não tem problema. E o vinagre, o azeite de oliva em temperatura ambiente, tá? Então a primeira coisa tem que tirar, gente. Não tem jeito. Outra coisa importante, gente, que você tem que tirar. Açúcar branco. Por quê? Porque além do açúcar branco não ter nenhum nutriente, zero nutrição, zero, gente, não faz bem pra gente, ele tem açúcar inflamatória pro nosso organismo. Então, além dele inflamar o nosso organismo, ele não vai fazer nada de bem. Aí, pensa só, você tá com o seu organismo lá inflamado, os porinhos que eram pequenininhos, estão uns buracões assim, e você tá comendo glúten, lactose, farinha branca, açúcar branco, tá entrando na corrente sanguínea, gente, e tá inflamando vocês. E aí você toma um remédio para melhorar a dor na articulação, por exemplo, que às vezes é o que acontece, vai doer, vai passar dor na articulação. Mas vocês estão continuando comendo o que não deve, porque o intestino está inflamado e ele não vai melhorar enquanto vocês não resolverem mudar a alimentação de vocês de maneira específica, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque senão vocês vão continuar tomando remédio e vai continuar melhorando os sintomas, mas a causa vai continuar ali, tá? Então esses alimentos tem que tirar. Não tem jeito. Então, o açúcar branco, a farinha branca, o óleo vegetal, tá? A cafeína, muitas vezes, assim, aí depende um pouco, tá? No comida de transformação, a gente acaba tirando a cafeína da maioria dos tipos, tá? Por um tempo. Mas dependendo do tipo, você pode voltar, você pode até tomar uma vez ou outra, tá? O autoimune, por exemplo, tipo autoimune. Vamos falar do tipo autoimune um pouquinho. Normalmente o tipo autoimune é o quê? É um tipo de inflamação predominante que tem muito a ver com intolerância alimentar e com alergia alimentar, principalmente intolerância a alimentos. Por quê? Pensa bem, o que é autoimune? Quando a gente tem uma doença autoimune, normalmente quem cai dentro de um tipo inflamatório autoimune, normalmente já foi diagnosticado com uma doença autoimune, né? Já tem uma história aí de doença autoimune diagnosticada. E o que é autoimune? É como se o organismo da gente, é como se o organismo de vocês, por exemplo, o Hashimoto. O Hashimoto é uma doença autoimune. É como se a tireoide, para o seu organismo, ela fosse um inimigo. Então é o seu próprio organismo tentando o quê? Acabar com as células da tireoide, porque para ele aquilo é um inimigo e é um alien. Então você vive nessa situação do seu próprio organismo contra você. Isso é uma reação autoimune. E muitas vezes tem a ver com o quê? Tem a ver com doenças autoimunes e tem a ver com intolerância a alimentos. Então, normalmente a gente trabalha muito com tipos de alimentos que a gente tem que tirar. Então, os alimentos mais inflamatórios e mais do que isso, os alimentos mais alergênicos, né? Porque a relação realmente está mais voltada para a intolerância, né? Que aí gera tudo isso. E aí, o que acontece? Ele é o tipo mais inflamatório, tá? No caso, assim, não é nem mais inflamatório. Ele é o tipo mais severo de todos os tipos, tá? E se você tiver aí, na hora que você for ver a aula de novo, se você for ver e ver que tá na dúvida entre um tipo e outro, se deu o autoimune lá como uma das suas respostas, né, dos seus diagnósticos aí, o autoimune seria o mais legal para você pensar e que para você tratar, tá? Que mais? Falamos de gástrico, falamos do autoimune, falamos do estresse. O tóxico, gente, muitas vezes é o quê? O tóxico, muitas vezes as pessoas são muito sensíveis a metais pesados vindo do ambiente, né? Muitas vezes toxinas vindo do agrotóxicos, poluição, né? E muitas vezes tem a ver o quê? Com o que você come. Então, alimentos, muitas vezes, que eu falei, né, com agrotóxico, tudo isso é muito importante. Às vezes tem algum problema de vesícula já, né? Às vezes eu tirou a vesícula, tem pedra na vesícula. Então, muitas vezes essa pessoa tem que tomar muito cuidado para não comer coisas que podem intoxicar, né? E então, tipo, até teve uma das meninas da última turma, foi muito interessante esse caso. Ela fez 3 semanas, a gente tava 3 semanas de um tratamento, e a gente fez uma das consultorias particulares, né, que tava no programa, e ela falou assim pra mim, Dri, eu tenho uma dor, que é uma dor que eu tenho à noite, de madrugada, que é uma dor, muitos gases à noite. E o meu deu autoimune e eu não tô tendo melhora. Tudo que você falou eu já tirei, mas assim, não passa. Eu falei, peraí, autoimune? Aí a gente começou a pensar, ela falou assim, autoimune. Eu falei, então, pra ter dado autoimune, você deveria ter dado sim pra várias perguntas de autoimune. Aí a gente refez o diagnóstico dela
E ela foi ver que não era autoimune, que era tóxico, né? E ela começou a perceber, puxa, tem razão. Às vezes eu fico assim, porque tem muito a ver com estresse, tem muito a ver com sentimentos, né? Porque a medicina chinesa, que é o que a gente também aborda no programa, né? Tem um lado de medicina chinesa muito grande, né? Um paralelo com a medicina chinesa. A gente muitas vezes tem emoções. E as emoções atrapalham os nossos órgãos, né? E a vesícula, tudo isso, ela atrapalha principalmente se a gente tem o quê? Raiva, a maneira que a gente tem de conduzir a nossa vida é com muita raiva, com muita frustração, e isso acaba gerando pra gente doenças e gerando essa toxicidade no nosso organismo. E ela falou assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu acho que agora, você me falando, eu vou ler de novo, né, o protocolo do tóxico, e eu vou começar de novo a melhorar um pouco tudo isso. Então, assim, foi muito legal, porque ela fez um diagnóstico e a gente fez junto, e aí a gente viu que podia ser modificado. Então, vocês percebem que esse diagnóstico, ele pode se modificar. E o mais legal é que se você, no caso, eu não sei se tem gente aqui, mas deve ter já gente que tá na turma, vocês estão na turma, vocês vão poder usar esse diagnóstico também, pessoal, que é bem legal, na família de vocês. Lógico que as mentorias vão ser particulares com a pessoa que está participando do programa, mas o que vocês podem fazer? De repente, um filho, um marido, uma mãe, fazer eles preencherem o diagnóstico, e aí vocês vão ter acesso aos 5 tipos, e o diagnóstico, do que é direitinho, do que tem que colocar e do que tem que tirar. Então, paralelamente, as pessoas da sua casa também podem mudar junto com você. Não é legal? Ó, tem gente já, ó, tem gente falando eu, sim, fazer... Perfeito, pessoal. Então, deixa eu só ver que oração, porque senão eu fico perdida aqui, e ó, 35 minutos já passou. Então, pessoal, só pra gente finalizar, porque aí eu vou entrar aqui nas perguntas. Ó, turma 13, tá cheio de gente aí. Protagonista de turma 12, já tô na turma. Muito legal ver todo mundo aqui. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês escolham. Eu acho que a palavra aqui não é nem que alimento vocês têm que inserir ou colocar. Isso é o mais fácil, gente. O mais fácil é vocês entenderem, vocês saberem que se vocês têm que tirar e o que vocês têm que colocar. Isso aí é fácil. O mais desafiante, né, e o mais importante que vai transformar realmente a vida de vocês é vocês escolherem a mudança. Vocês escolherem vocês. Porque se vocês não escolherem vocês, vocês não vão ter resultado. É a mesma coisa quando a gente tá mal, né? Se a gente tá deprimido, tá passando um processo de depressão, de ansiedade, aí a família fica preocupada com a gente, né? Aí fala assim, então vai na psicóloga, faz uma terapia. Só que você não tá escolhendo a terapia. Porque de repente você tá achando que não tem nada, que você tá certo, o mundo que tá errado. Você não tá preparado para este momento. E aí o que você faz? Às vezes você vai, né? Porque todo mundo tá falando, você vai lá. A pessoa pode falar pra você, gente, 1 hora inteira lá da maior da psicóloga mais cara do mundo, do psicoterapeuta mais caro do mundo. Se você não estiver preparado pra ouvir e pra implementar, não vai adiantar nada. Então, o que é a minha dica aqui pra vocês? É a escolha de vocês. E aí sim, se vocês decidirem fazer a mentoria, né, o método Comida Transforma, ou continuar me seguindo aqui, tem gente que não tá fazendo a mentoria. E olha só, tem gente que tá já mudando bastante. Eu tenho vários depoimentos, claro que não é geral e tão rápido, né? Mas assim, tem gente que não tá no programa e que já tá me mandando mensagem muito legal, tipo, Dri, eu tô seguindo você, as suas dicas, eu tô melhorando muito. Então assim, não interessa, gente. Lógico que se vocês entrarem para o programa vai ser muito mais rápido, né? Tem aquela frase, tipo, se você quer ir sozinho, você anda, se você quer ir com alguém que já aprendeu o caminho, você corre. É basicamente isso. No caso aqui, a gente vai dar o quê? Um passo a passo e um caminho para vocês seguirem, porque esse caminho a gente já foi testado, né? Eu já tive centenas de alunos que já participaram, que já têm resultado. Então, assim, é mais fácil. Mas, de outro jeito, é vocês que vão decidir. Agora, o que não pode, gente, é ficar criando barreira. Porque se vocês estiverem criando barreira, vocês não vão melhorar. Porque sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter a desculpa que é quarentena e que não dá pra comprar ingrediente. Sempre vai ter uma desculpa que é difícil e você não tem tempo. Sempre vai ser uma desculpa que agora, na quarentena, eu não consigo me preparar pra fazer, né? Então, qual que é, né? O que você quer? Porque não adianta ficar falando aqui 300 milhões de ingredientes se você não olhar e falar assim, puta, legal, eu vou fazer isso. E amanhã mesmo eu vou fazer essa inscrição, ou sei lá o que vocês vão fazer, e vou começar a mudar a minha vida, tá? Porque quando a gente melhora a nossa vida, a gente melhora todo o resto. Então, a escolha tem que ser de vocês, né? E vocês escolhendo, aí sim, aí eu posso ajudar
né? Então, assim, eu quero muito mais aqui, a minha dica pra vocês é vocês escolherem. Não eu pedir pra vocês escolherem nada, porque não funciona desse jeito. E aí sim, vocês vão aproveitar, vocês vão estar com garra, vocês vão estar felizes e a coisa vai funcionar, tá? Então, pessoal, esse foi um resumão da minissérie, tá? Lá na minissérie vocês vão poder baixar alguns materiais, então tá disponível para vocês ainda. Eu já vou responder as perguntas, tá? Fiquem aí que eu já vou responder as perguntas. Então tem o PDF da avaliação, que é na primeira aula, para saber que tipo de inflamação, se você tem inflamação ou não. Então você já pode ir lá ver que tipos de sintomas que você tem, que indicam uma inflamação. No segundo vídeo a gente tem a fórmula Tírio, então tem lá um pouquinho da fórmula Tírio, do que é o tipo inflamatório, como é que funciona. E na 3, a gente tem um pouco do mapa, né, de tudo isso que a gente falou no decorrer das 3 aulas e o que vocês vão ver possivelmente dentro do programa Comida que Transforma, tá bom? Então, este é o nosso resumão da Semana da Alimentação Anti-Inflamatória, da minissérie. E agora eu vou para perguntas. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia de vocês tirarem todas as dúvidas desse processo maravilhoso que é a cura pela alimentação. Oi? A Erika tá falando que perdi, só te conheci agora. Mas que bom que você tá aqui, Erika, ótimo. Você já me conheceu agora, já tá sabendo tudo da alimentação, né? A gente fez aqui um resumão pra você que tá chegando. E corre no drivasconcelos.com.br/aulas, que aí você vai ter acesso às 3 aulas da minissérie até meia-noite. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem pergunta para mim. Pergunta. Opa. Ai, gente, muito chato isso. Peraí. Aqui. Qual o tema? A Pietra falou, não sei se as pessoas responderam, mas Pietra, a gente tava falando, foi um resumão, tá? Da Semana da Alimentação Anti-Inflamatória. A gente fez um wrap-up aqui de todas as aulas. Ó, a Patrícia Carvalho tá falando o seguinte: tudo é estresse, ansiedade e depressão. Pois é, gente, a gente tem que aprender, né? Que às vezes a gente cria as inflamações no nosso corpo porque a gente pensa, né? E da maneira que a gente vive. Tenho muito refluxo e sinusite constante. Já tirei leite e derivados. Ótimo, Paty, você tirou. Agora o que você tem que entender, o que você tem que colocar, tá? Muitas vezes a gente tira alguns alimentos, mas a gente nem sabe o que colocar. E muitas vezes a gente tem que tirar alguns alimentos que a gente acha que tudo bem e às vezes não tá tudo bem. Mas com certeza, pra sinusite e pra refluxo, você tirou já leite de derivados, mas assim, pra você seria interessante o glúten também. Eu vou falar isso pra vocês, pessoal, porque é muito, muito legal e nem todo mundo fala isso pra vocês. E é importantíssimo vocês saberem. Quando a gente tem intolerância à lactose, tá? O contrário é um pouco menor, mas assim, se a gente tem a intolerância ao glúten, foi diagnosticado, foi testado, foi estudado que a proteína do glúten, ela é muito similar à proteína, à caseína do leite. Então, necessariamente, quando a gente tira o glúten, tirar a lactose é importante também, principalmente para o refluxo. O refluxo, os carboidratos, o que tem glúten, vai fermentar no seu organismo. O refluxo é o tipo gástrico, né? Tem aí todo esse que eu falei para vocês. Então, assim, não só o glúten, mas a lactose, mas outras coisas também que são importantes, tá? Raquel, pura verdade, aconteceu isso comigo. Estou com inflamação crônica que demorei 9 anos para descobrir. Exatamente, Raquel. Mas, Raquel, vamos lá. Nunca é tarde para começar. Você tá aí na turma 13, que eu sei, tô muito feliz por você. A Raquel acho que é um exemplo que vale a pena a gente comentar. Me deixa falar aqui, Raquel, porque eu acho que é importante. A Raquel tava querendo, ela tava me seguindo bastante, ela tava sempre nas aulas, sempre no 247, e ela, quando abriu as inscrições, ela me falou: Dri, eu tô na quarentena, tô desempregada, e eu não vou conseguir, queria muito participar do programa, mas eu não vou conseguir, porque o dinheiro tá difícil, enfim, não sei o que fazer. Beleza, eu falei, não, tudo bem, a gente entende, né? Continua acessando as aulas, continua fazendo tudo que você tá fazendo, né? Mas assim, qual que é o detalhe aqui? Eu acho que é o exemplo. Mesmo sem sentar no programa, ela estava fazendo. Ela escolheu mudar. Então ela me mandava o caldo de osso que ela estava fazendo. Quando era no 247, ela estava lá de novo e perguntava uma coisa. Todo dia eu acho que tinha mensagem da Raquel na minha caixa de mensagem, gente. Isso é ser protagonista, gente. Isso é querer melhorar. Aí chegou na terça-feira, a gente abriu as inscrições. Ela falou assim, não vai dar. Aí quarta-feira eu tenho uma super surpresa. Ela disse, Dri, fiz umas coisas aqui, fiz umas contas, tô priorizando a minha vida, eu vou entrar pro programa. Então assim, tô super feliz que agora ela faz parte do programa, dê um jeito aí,
priorizou as coisas, deu um jeito e realmente está fazendo a coisa acontecer. Muito feliz. Então, ó, esses 9 anos aí que você demorou para descobrir, que bom que agora você vai conseguir tratar da maneira correta. Muito bem. Opa! Vamos ver aqui. Aí ela tá falando aqui, Deixa eu ver aqui. Boa tarde, querida. Gratidão pelos ensinamentos. Muito obrigado. Na verdade, tenho... vocês estão conversando, né? A Raquel conversando com a galera aqui. Vamos lá. Raquel, vamos sair dessa. Deve ser amiguinha já, né? Amigas da turma 13. Você é demais, Dri. Saudades. Michele. Oi, Michele. Vamos ver aqui. Opa. A Raquel tá conversando. Ai, gente, tá ruim de virar aqui, pronto. Doenças de Crohn, doença celíaca, diabetes, lúpus, todas, eu não entendi o que é todas aqui. Anderson, é isso? Não entendi qual que é a pergunta aqui de todas. Depois a gente fala, manda foto, mas acho que... Ai, gente, vocês estão na maior conversa hoje aqui, né? Deixa eu ver se tem pergunta. Quando temos vários de cada um, mesmo tendo uma doença autoimune, ele será predominante? Então, gente, sim. Quando a gente tem uma doença autoimune, ele já é, tá, Paty? Considerado tipo autoimune, tá? Onde acha a live ontem? Malu, a aula de ontem tá no meu feed, tá? Tá no IGTV a aula de ontem. E no YouTube acho que também tá, não sei, não tenho certeza, mas no Insta com certeza tá. Anderson, é isso? Tem uma doença autoimune que em decorrência dela e de outros fatores, má nutrição, estresse, etc. Você tem. Não entendi. Não tô entendendo a sua pergunta. É uma pergunta ou é só um comentário? Vamos lá. Você é demais. Gratidão por dividir conosco. Muito obrigado a vocês. Tipo gástrico tem que ter cuidado com que alimentos? Então, gente, falei. Tipo gástrico, uma das coisas que tem que tomar cuidado são os alimentos ácidos. Maracujá, que mais? Tomate, né? Tudo isso faz mal. Alimentos ácidos, alimentos frios e alimentos crus, tá? Porque tudo isso vai atrapalhar o sistema digestório de vocês. Kombucha faz o mesmo efeito do kefir? Então, Rita, uma ótima pergunta, tá? O kombucha, gente, eu não recomendo no primeiro momento, quando a gente tá fazendo uma reeducação alimentar, no caso da alimentação inflamatória, ou também para desinflamar o intestino, porque ele tem muito açúcar, ele é feito com açúcar. Então, apesar da fermentação ser feita de maneira certa, durante os 7 dias lá, que precisa, 14 dias no máximo, muitas vezes ainda pode restar um pouco de açúcar no kombucha. Então, para quem tá passando por esse processo aí de realmente melhorar, eu não recomendo no primeiro momento, mas depois você tomar não tem problema nenhum. Então, neste caso, para melhorar a inflamação, melhora o kefir. Já mudei o óleo, muito bem, dona Marisa. Acho que eles estão conversando, é isso mesmo. Fê, e a banha de coco para cozinhar? Ótimo, Fê, pode assumir a banha de coco também. Banha de coco, óleo de coco e ghee, tá bom? Por favor, alguém da live... os kefirs, todo mundo tá vendo aqui kefir. Vocês estão numa conversa aqui. Aí o Jorge tá falando, tirei a farinha branca e o açúcar da minha vida, graças a Deus e a Adri. Muito bem, gratidão, Jorge. É isso aí, gente. Muito bom. A Marisa está falando o seguinte: estou inflamada até a alma. Abusei do glúten e do açúcar. Agora chegou a conta com o meu médico. É isso aí, então, Marisa. A gente já conversou um pouquinho, né? Quem sabe você já não vai estar dentro da próxima turma aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Banha de porco tá ok. Opa. Asma. Asma é doença autoimune? Então, gente, de novo, tá? Não é só uma coisa que vai diagnosticar. Você tem que pensar direitinho o que você tem nesse momento e quais são as complicações. Se você tem, muitas vezes, uma situação de as vias nasais aqui, elas muitas vezes estão constipadas, existe a asma, pode entrar dentro do autoimune, pode entrar dentro do estresse. Depende muito do que a gente vai avaliar, tá? Para cozinhar óleo de coco, a Jane tá falando, banha de porco, manteiga e ghee. Vocês estão conversando, né? Isso aí, gente. Vocês já estão vocês estão ficando tão bons nessas aulas aqui. Alunos tão aplicados que vocês mesmos já estão dando resposta pro pessoal.
O Jorge tá falando que pegou a doação de kefir, vai fazer, que ótimo. A Fê, que bom, obrigada meninas pra uma casa que tem muita gente, fica difícil usar óleo de coco. Ah, elas estão falando a Jane, nossos soldadinhos de defesa atacando nossos órgãos. Exatamente, Jane, já tá convencida esses soldadinhos, né, que a gente sempre fala aqui. A Paty tá falando que tem Hashimoto. Manteiga pra cozinhar? Pode, melhor a ghee, tá? Melhor a ghee do que a manteiga. Se for uma manteiga de qualidade, teoricamente, né, dependendo do caso, mas a ghee seria melhor, porque não tem glúten, aliás, não tem a caseína nem a lactose do leite, tá? Ótima explicação, bababá. Aí, manteiga, vocês estão falando da manteiga. Hoje tá, ó, turma 13 tá aqui, a Carla da turma 13, a Betinha da turma também, aí não sei se a Vânia deu manteiga ghee, manteiga bi, fiz o chucrute. Gente, olha só, Lisete, como faz o chucrute? O chucrute está no meu Instagram, aqui também, tá? Vocês podem entrar e ver. Tem a receita do chucrute, não tá em vídeo, tá em texto. Mas basicamente você vai pegar uma cabeça de repolho, eu gosto de fazer com repolho roxo, uma cenoura ralada, uma cabeça de repolho picadinha igual couve, vai deixar uma folha separada, aí você vai fazer o quê? Colocar, misturar numa tigela grande esse repolho picadinho com a cenoura picadinha, vai colocar um pouquinho de semente de coentro, sal e vai massagear durante uns 10, 15 minutos, gente. Eu sei, cansa, às vezes você pede pra outra pessoa te ajudar, até ele começar a murchar e começar a sair um líquido. Depois disso, você vai pegar um vidro grande com pelo menos um espaço de 3 dedos entre o chucrute e a borda, né? Vai colocar e vai apertar bastante para ele comprimir bastante lá no fundo do coiso. Aí você vai pegar um pedaço da folha que você separou, vai pôr em cima para tampar e segurar o máximo de ar para não entrar. Vai colocar uma tampinha uma folha de papel, vai colocar um elastiquinho e vai deixar num lugar quentinho durante mais ou menos de 3 a 7 dias, tá? E aí você pode colocar na geladeira e comer, tá? Mas a receita direitinho tá lá no Instagram. Todas as farinhas brancas são prejudiciais, até as sem glúten? Então, isso é ótima pergunta, Rosa. Todas as farinhas brancas, não é porque tem glúten ou não que ela é boa. Então, todas as farinhas refinadas, elas não têm um benefício para a saúde. Vamos pensar. Se uma farinha é refinada, tudo aquilo de nutriente, né, que foi colocado lá, foi tirado. Ai, não tem glúten, é bom, tá? A única coisa que não tem é glúten. Mas não ter glúten não quer dizer que ela é boa. Então, realmente é isso, tá? Nem todas as farinhas, nas farinhas brancas não são legais, mesmo a que não tem glúten, tá? Agora, existem farinhas que não são refinadas, né? E que não tem glúten, que são legais. Dri, qual é? Tipo, arroz branco, gente. Farinha de arroz branco não tem glúten e é refinado. Não vai te ajudar em nada, tá? A única coisa é que você não vai estar consumindo glúten, que pode ser um benefício, mas e os outros nutricionais? Zero. Então, melhor o quê? Farinha de arroz integral. Farinha de aveia. Aveia tem glúten, né? Dependendo, se você conseguir comprar sem glúten, né? Mas a farinha de aveia, a farinha de linhaça, a farinha de chia, a farinha de castanha do Pará. Existem várias farinhas maravilhosas que não tem glúten, tá? E aí são boas. Deixa eu ver que oração aqui. 10 minutinhos, povo. Fiz o chocolate, enriqueci com passas, castanhas, nozes, ficou maravilhoso. Coloquei farinha de chia também. Perfeito, Jane. Nossa, que legal. Rosa, pelo que ela sempre diz sim. Ai, não, acho que vocês estão conversando aqui, né? Peraí. Ó, a Rita tá falando, eu vi o módulo 1, Dri, só que estou perdida como me alimentar. O que comer no almoço, café da manhã? Rita, vai ver as aulas do módulo 2 e 3. Eu não sei se você tá na turma. Eu acho que você tá na turma. Se você estiver na turma Comida que Transforma, fica tranquilo que a gente vai fazer isso direitinho a semana que vem. Se não, se você não tá ainda matriculada para essa turma, corre lá e assiste as outras duas aulas. Vamos lá. Vocês estão montando grupinhos, né? Depois que acabar a live, olha aí, comunidade. Vamos ver, não posso fazer o curso, mas aproveito todas as dicas, isso aí. Muito bem, é isso aí, gente. Tem que trabalhar do jeito que dá. Se não dá pra fazer o curso, vai atrás de você melhorar. Dri, resido em
Belo Horizonte, é isso? Minas Gerais. Você atende consultório em São Paulo? Então, não atendo consultório e não tenho nenhum tipo de mentoria individual nesse momento mais. Hoje o que a gente tem são as mentorias em grupo, né? Do programa Comida que Transforma. Então, se você quiser, Miro, manda pra mim um inbox no privado e fala, Dri, tô interessado em conhecer o curso. As inscrições, como eu tô falando aqui, estão abertas, tá? A gente fecha assim que as inscrições acabarem, assim que as vagas acabarem, ou que a data realmente a gente for fechar, tá? Mas não faço nenhuma consulta em particular, individual, nenhum acompanhamento. Mas essa proposta online de mentoria em grupo é muito legal e eu tô basicamente falando com todo mundo, realmente tem uma super personalização, até legal se tiver alguma aluna aí das outras turmas, até compartilhar esse fato aí comigo, porque eu sempre estou muito, muito presente com as alunas. Vamos ver. Aonde encontro? A parte está perguntando o seguinte: aonde encontro o material das aulas anteriores? Instagram e meu IGTV, YouTube, tá tudo lá, tá? Café faz mal? É inflamatório? Adoro café. Então, gente, café faz bem. Tem vários benefícios bons. É antioxidante, tem vários benefícios. Só que, se você tá inflamado, isso quer dizer provavelmente que a sua digestão não está bem. E se a sua digestão não está bem, você não está conseguindo quebrar as partículas dos alimentos e não está conseguindo produzir os ácidos gástricos para poder quebrar os alimentos. E o café irrita a parede do estômago, irrita a parede do intestino, aliás, irrita o estômago, irrita a parede do intestino e piora muito mais a digestão. Então, no caso, se você estiver inflamada, o café é ruim. Pessoal, tem mais 5 minutinhos aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas como de praxe, se eu não conseguir responder tudo, vocês vão me perguntando lá no inbox, tá? Dri, celulite faz parte da inflamação intestinal? Sim, gente, é um sintoma agudo. Se a gente não tá conseguindo liberar as toxinas, a gente não tá o quê? Tá inflamando as nossas glândulas adiposas, né? E aí o que a gente tem? Os furinhos, né? E não deixa de ser uma inflamação. São toxinas que a gente não tá conseguindo eliminar. Do intestino, sim. Dri, Dri, além do peixe, onde encontrar ômega 6 especificamente? E ômega 6 que é o ruim, né? Então, ômega 6, principalmente, eu falei, nos óleos vegetais, nas gorduras trans, nas gorduras hidrogenadas, na margarina, no amendoim, tá? Tudo isso tem que tomar cuidado. No tipo gástrico, os alimentos ácidos são os processados ou isso inclui limão, vinagre? Não, então isso é bom. Limão e vinagre, eles são ácidos, mas eles são fermentados. O limão, ele estabiliza o pH, então ele não faz mal. E o vinagre de maçã, tá? De maçã, ele tem uma característica, um benefício de ser um alimento fermentado, é um probiótico, não. Então esses não tem problema, tá? Mas os outros ácidos sim. Dri, onde eu acho a receita do mix de farinha sem glúten nos seus canais? Ó, no Telegram, tá? No canal do Telegram. Quem não tá no canal do Telegram, acho que é legal entrar. Tem muita coisa legal lá. Tem muito PDF que eu sempre coloco lá. E ele é meio exclusivo para quem tá no Telegram. Então, tem lá um PDF das farinhas, tá? Então, chama Canal da Dri. Vocês vão entrar no Telegram e vão clicar canal. Vou escrever, né? Canal da Dri e entrar pro grupo do Telegram. Jane, caldo de osso com pé e pescoço de galinha é maravilhoso. Isso mesmo, tô com o meu no fogo agora, tá maravilhoso mesmo. Tosse é inflamatória? Depende, tá? Depende da tosse, né? Tudo depende. Depende se ela vem ligada com alguma coisa. Se você tá com gripe, ela não. Ela é um sintoma agudo de uma gripe. Agora, se tem uma tosse, que ela sempre é um pigarro, tem a ver com, de repente, com quando você come, aí é uma outra história, né? Tem que diagnosticar. O caldo de osso tem que ser feito com pescoço e pé de galinha? Sim, tá, pessoal? Por quê? Porque o pé e o pescoço do osso é onde se concentra a maior quantidade desses aminoácidos, desses colágenos importantes para nossa desinflamação. Dri, você atende em consultório em São Paulo? Então, Miro, já te falei, tá? Não atendo em São Paulo, mas se você quiser fazer parte da turma agora, pode fazer a inscrição, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para você, tá? Vou estar bem perto de todo mundo. Quando você fala das inflamações autoimunes, sobre os óleos vegetais, cite mais óleos que são prejudiciais, por favor. Então, óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão, óleo de girassol,
Gente, todos esses óleos que não tem nome, óleo vegetal aí tem embaixo lá, eles não são legais, tá? Toma cuidado com esses óleos. Óleo de amendoim, né? Porque o amendoim, ele é inflamatório, ele tem muito ômega 6. Acne está relacionada a algum tipo inflamatório? Sim, Érica, muito, tá? A acne, ela tá muito ligada, eu acho que tá muito ligada ao estresse, mas de novo, não dá pra eu te falar qual é. Você teria que fazer realmente um diagnóstico para entender, mas provavelmente se você entender um pouquinho de tudo que eu falei na aula 3, na aula 2, você vai conseguir entender, mas provavelmente o tipo estresse. E se você quiser, eu fiz uma aula ontem ou antes de ontem, o Direto Quadri foi falando de acne. Então vai lá no IGTV e você consegue assistir a aula inteira que eu postei. Pessoal, é isso. Estamos acabando a nosso Direto Quadri hoje. Queria agradecer vocês estarem aqui. Estou muito feliz, estou cansada, mas extremamente feliz. Queria agradecer mais uma vez toda essa jornada que a gente está passando junto. Eu sei que tem gente aqui que está sempre nas minhas lives, eu sei que tem gente que está sempre no 247 e eu tenho certeza que tem gente que está transformando a vida aí em função dessas dicas que são dadas, e isso é muito importante para mim. Então, gratidão mesmo, do fundo do meu coração. E assim, claro que eu queria todos vocês na turma, claro que para mim seria importantíssimo, né? Não só por mim, mas por vocês, mas antes de mais nada, é aquela história, né? Vocês têm que escolher. Então, reflitam, a gente ainda tem mais uns 2 dias de inscrição, provavelmente. Não sei direito, tem que ver com o pessoal lá, mas eu acho que até sábado, domingo a gente tem, eu acho que as inscrições vão estar abertas, mas antes de, se as vagas acabarem, a gente fecha as inscrições antes, tá? Então, assim, façam essa reflexão hoje, tá? Façam essa reflexão do que vocês querem pra sua vida, do que vocês estão escolhendo, tá? Porque é super importante, muito mais do que... Eu já falei isso aqui, eu podia... não quero vocês no curso, não quero vocês no programa, porque eu quero ter mais um lá. Eu quero que vocês escolham estar lá para eu poder ajudar vocês. Faz sentido para vocês? Então, obrigado, gratidão sempre, Silvana, Pessoal, muito legal, adoro estar com vocês, de verdade. E vamos embora, né? Amanhã vai ser legal. Amanhã a gente tem 247 e às 17 horas a gente tem uma outra convidada aqui comigo. É a Rosana. Ela é da turma 12 também, eu acho, e ela vai contar um pouquinho do que aconteceu com ela no programa. Então é o momento também da gente falar da alimentação na prática com ela. Ela tinha muita fadiga e ela tinha muita alergia, né? Ela tinha muito cansaço, desânimo, ela tinha uma relação com estresse e ansiedade muito grande. E a gente vai falar um pouquinho com ela amanhã, na sexta-feira. Amanhã, né? Sexta-feira Amanhã às 17 horas a gente vai falar com ela. E assim, pra vocês entenderem, não só da minha boca, mas também de alguém que viveu o programa Comida que Transforma, um pouquinho do que viveu os desafios, as coisas, né, que são difíceis, mas que depois dá um resultado incrível, tá? Então vai ser bem legal essa conversa com a Rosana, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Boa quinta-feira, bom resto de feriado. E a gente se vê amanhã no 247, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.